Olá pessoal, vamos à resolução então do nosso objeto educacional da semana 3 da nossa disciplina de matemática básica, nossa última questão desta disciplina. Antes então de resolvê-la, eu peço seu apoio, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho aí e claro, não perca a oportunidade de ser um apoiador classe A, acessando o site eadvideos.com.br e comprando os nossos cursos, onde você vai ter acesso completo e exclusivo à resolução das atividades avaliativas comentadas, ao gabarito, aos resumos, aos simulados e a todo o material de apoio que a gente produz semanalmente, certo? Então vamos à resolução dessa questão, uma questão do objeto educacional. Então ela se refere ao texto base, Teoria dos números para professores do ensino fundamental. Se for impossível representar um dado número real através de uma fração na forma a sobre b com b diferente de zero, entre dois números inteiros a e b, então podemos afirmar que este número é inteiro, primo, irracional, racional ou natural. Então esse é um exercício bem teórico, né? Mas que nós já estudamos durante essa semana, certo? Nós estudamos os conjuntos numéricos e a gente viu que um conjunto numérico, a definição é exatamente essa que aparece aqui, né? Nós estudamos o conjunto dos naturais, que nós vimos, né, que são os números utilizados para a contagem e assim por diante. Estudamos os inteiros, né? Que envolve daí os números negativos, né? Vou botar 3 pontinhos aqui na frente para dizer que esse conjunto continua, então menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Estudamos os números racionais, que são os números escritos na forma a sobre b, com b diferente de zero, né? E lembrando que A e B pertencem aos inteiros, né? Isso aqui repercute em números do tipo 2/3, nossas frações, né? Menos 1/3, ou até os números naturais inteiros, né? Por exemplo, o número 3, ele é considerado um número racional? Sim, porque embaixo desse 3 tem um escondidinho. Então, ele pode ser escrito sob uma fração, 3 sobre 1, que na verdade é 3, mas que na verdade também pode ser representado como um número racional. Na verdade, ele é um número racional, certo? Então, todos esses conjuntos aqui estão integrados, né? Ou seja, estão contidos dentro dos racionais. Só que tem um conjunto que vem complementar esses racionais, que é uma parte que a gente não consegue representar como fração. E aí que entra a nossa historinha dos números irracionais, né? São números que nós não conseguimos, né, escrevê-los dessa forma, né, com b diferente de zero. Vou botar aqui, ó, não conseguimos. E daí, como a gente não consegue representar esses números numa forma de fração, a gente utiliza símbolos para representar, como é o caso do número π, que a gente sabe que vale 3,1415 e lá vai paulada, né? Lá vai número. O número de ouro, por exemplo, né? 1,61 e assim por diante. O número de Euler, né, que é o E, 2,71 e também segue. Então, esses números aqui eles seguem infinitamente e como não repetem, nós não temos como colocá-los em forma de fração, certo? E daí, voltando ao exercício, se for impossível representar um número por meio de uma fração, então podemos afirmar que esse número é inteiro? Não, porque inteiro, né, podemos representar como fração. Primo, também, né? Por exemplo, o número primo, 5. O 5 é uma fração. Que fração é essa? 5 sobre 1. Então não tem problema. É irracional?
é irracional. Porque o número que não pode ser escrito por meio de uma fração, ele é um número irracional. Né? As raízes, por exemplo, não exatas, né? Raiz quadrada de 5, por exemplo, é um número irracional e nós não conseguimos representar por meio de uma fração. Tá? Ah, mas tu quer dizer que raiz de 5 sobre 1 não é uma fração? Espera lá. Lembra que a minha fração, tanto o numerador quanto o denominador precisam ser números inteiros, né? E raiz quadrada de 5 não é número inteiro, tá bom? Não se esqueça disso. Racional é a própria definição, né? Um número racional ele é escrito por meio de uma fração. Número natural a gente viu, nós temos 0, 1, 2, 3, que também podem ser escritos por meio de uma fração. Como é o caso de 3, eu posso escrever 3 sobre 1. Portanto, a alternativa do nosso objeto educacional são os números irracionais. Números em que nós não conseguimos representar por meio de uma fração. Gravem muito bem isso, certo? E com isso finalizamos este exercício.